O presidente eleito da Venezuela, Edmundo González, voltou a pedir que os militares do país cumpram a Constituição e defendam a soberania popular diante da fraude eleitoral e dos abusos cometidos pelo regime chavista. A posse do ditador Nicolás Maduro está agendada para sexta-feira, dia 10. Vamos assistir ao vídeo que foi publicado por González no fim de semana. A los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos momentos definitorios para nuestra patria, me dirijo a ustedes con la certeza de que juntos superaremos los retos que enfrentamos como institución y como nación. Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Es nuestro deber actuar con honor, mérito y conciencia, guiados por los valores que nos unen como una institución fundamental de la República. Es necesario poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios fundamentales y morales de nuestras Fuerzas Armadas. Muchos de ustedes han manifestado su deseo de cambio junto al resto de los venezolanos, expresándolo al votar en contra de esa cúpula que no representa una garantía de estabilidad ni un futuro para Venezuela. Es el momento de reafirmar nuestro compromiso con la patria. A partir del 10 de enero debemos actuar con determinación y unidad para proteger nuestra Venezuela. Nuestra misión es restaurar la soberanía popular manifestada en el voto, garantizar la paz y la estabilidad de nuestra nación. Así que nuestro deber es apegarnos al marco legal establecido en la Constitución vigente, orientando nuestras acciones hacia la protección de las familias venezolanas de forma digna y honorable, sin extorsión ni manipulación. González afirmou no sábado, dia 4, durante a viagem a Buenos Aires, que pretende retornar à Venezuela no próximo dia 10 para tomar posse como presidente. Ele se reuniu com Javier Milei, acertei o sotaque hoje, e o opositor de Maduro teve um encontro com Joe Biden na Casa Branca. E aí, Duda, mais uma onda de repressão à vista? Muito provável, Inácio. Eu conversei hoje com alguns venezuelanos e eles estão me falando que eles estão se preparando para um cenário de guerra. A Maria Corina Machado, líder da oposição, convocou protestos para quinta-feira, dia 9, então um dia antes da posse do Maduro. E hoje, segunda-feira, o Diosdado Cabejo, que é o número 2 do chavismo, estava dizendo que iam fazer ali acampamentos em Caracas, com milicianos. Esses milicianos são chavistas armados, jovens, para fazer uma tomada de Caracas. Então, assim, já tem um movimento dentro do chavismo para contra-atacar, né, ou para partir para cima desses venezuelanos que querem lá pedir democracia. Já se falou aí no passado, será que vai ter uma guerra civil na Venezuela? Não vai ter guerra civil na Venezuela, porque a população não está armada. Quem está armada são os chavistas, principalmente aqueles que eles chamam ali de coletivos, né, que são aqueles chavistas que andam de moto, geralmente em grupo, e eles, geralmente quando tem uma manifestação, eles chegam ali todos ao mesmo tempo e saem prendendo, atirando, batendo nas pessoas. Então o Maduro, no ano passado, quando ele fala da perspectiva de perder a eleição, ele prometeu um banho de sangue. O Lula disse que estava assustado, ele mandou o Lula tomar chá de camomila e fez o que ele prometeu. Ele prendeu quase 2.000 pessoas, tem vários que estão ali desaparecidos, sem acusação nenhuma. No final do ano passado começaram a aparecer vários casos de pessoas que morreram nos cárceres da Venezuela, e agora é bem provável que a gente tenha um novo banho de sangue na Venezuela. O González disse à imprensa o seguinte, em relação à conversa que ele teve com o Biden: agradecemos o apoio que o governo dos Estados Unidos nos deu nessa luta pela recuperação democrática da Venezuela. Esse é um compromisso que temos.
Os Estados Unidos vão mandar algum embaixador, alguma entidade, algum representante para a posse de Maduro? Nada. E na época também do primeiro mandato do Trump, quando tem a outra eleição na Venezuela, que é de 2018, havia ali uma expectativa de que o Trump realmente faria alguma coisa, que mandaria até soldados, né, para derrubar o Maduro. E isso não aconteceu. Não aconteceu porque era uma ideia completamente fantasiosa. Continua sendo uma ideia fantasiosa, os americanos não vão fazer nada e o Maduro provavelmente vai seguir no poder. Havia ali uma comparação de que, olha, como o Bashar Assad caiu na Síria, né, era um ditador apoiado pela Rússia e pelo Irã, por que não o Maduro também não vai cair? Mas o Maduro continua com o apoio tanto da ditadura cubana quanto dos militares. O Edmundo Gonzalez faz esse chamamento aos militares da Venezuela. Nós precisamos ser fiéis à Constituição, respeitar a soberania do povo, né, o voto da população venezuelana, mas não existe esse grupo interno entre os militares, porque já tem 25 anos de chavismo, né? O Hugo Chávez ele começa a governar em 1999. E desde então você tem um processo de chavização das Forças Armadas. Então, quem não era a favor do Chávez ou do Maduro foi preso, torturado. Existe uma direção geral de contra-inteligência militar que se encarrega disso. Então, as Forças Armadas são todas maduristas hoje e o Edmundo Gonzalez faz essa convocação aí, mas acaba caindo no nada. E fazendo uma comparação, como você vê a atitude do governo argentino em relação à atitude do governo brasileiro no trato tanto com Maduro quanto o Gonzalez? Quais os traços paralelos que você traça ou diferencia? Tá. Eu acho que o Javier Milei, assim como o Luiz Lacalle Pou, presidente do Uruguai, e o Santiago Peña, do Paraguai, estão agindo por uma questão de princípios, de valores, de respeito aos direitos humanos. Não vejo ali, Inácio, qualquer outra opção correta quando a gente tem um governo, uma ditadura militar que tortura, some com as pessoas. Já fizemos aqui várias comparações com a ditadura militar brasileira e faz todo sentido, né? A gente se comove ali com o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, para se comover também com a situação da Venezuela, porque estamos falando da mesma coisa. Gente sendo presa e torturada por opinião política, por quem incomoda o governo. Já esses países que eu citei, o Santiago agora, o Paraguai do Santiago Peña agora é o 8º país que reconheceu a vitória do Edmundo Gonzalez Urrutia. Eu acho que o Brasil, se fosse um país com um governo digno, teria de fazer a mesma coisa. Ainda falando sobre esse assunto, você antevê que ele será preso se ele realmente pisar na Venezuela dia 10? Eu acho que se ele pisar na Venezuela, ele vai ser preso. E por isso que eu acho que muito dificilmente ele vai pisar na Venezuela. O que falam aí de opções de repente ele tentar um governo no exílio, né? O que também é possível, mas também não teria autoridade alguma, como quando o Juan Guaidó estava dentro da Venezuela, foi proclamado ali presidente interino, montou ali um governo, mas não funcionou, né? O governo precisa ter realmente a força, a capacidade de exercer a violência, né? As Forças Armadas, a polícia, e se você não tem isso, você não governa. Então, poderia ser uma maneira até de espezinhar o Maduro de fora, mas tirar o Maduro do poder, aí assim, faltaria o que aconteceu na Síria, né, que é um exército de terroristas armados com rifles, drones, financiados por um outro país, pela Turquia, entrando ali para tirar o Maduro. Como isso não vai acontecer, provavelmente o ditador vai continuar no poder.